estar nos trazendo a palavra de Deus. É interessante aquilo que o presbítero Márcio falou no mesmo: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ele está no nosso meio. Bonita, Jesus falou: não, vamos parar com isso aqui. João 4,23. Chegou a hora vem, chegou a hora que adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Jesus chamou todo mundo, pode adorar o Pai à vontade. Se não tiver 2 ou 3, eu faço presente aí. Eu abençoo, eu batizo, eu curo. Jesus está aqui no nosso meio. Soberano Deus, eterno Pai, vem estar abençoando o Senhor, o teu servo, que vai nos estar trazendo a palavra. Usa ele uma vez mais, Senhor, dando a tua graça. Estamos prontos, ó Deus, para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco esta noite. Usa ele como instrumento, ó Pai, através da sua palavra, poderosamente, Pai. Estamos aqui para ouvir, Senhor. Esse é o meu pedido de oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos aproveitar que já estamos de pé. Gostaria de convidar os irmãos para nós ler um versículo, a parte A do versículo, na palavra de Deus, livros aos Romanos, capítulo de número 8. Aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, na parte A do versículo. Amém? Graças a Deus. Diz assim, irmãos: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daquele que ama a Deus. Amém? Podeis assentar-nos. Reunido no nome dele, né? Ali está ele. E nós temos essa certeza, essa fé, que Deus está conosco aqui nesta noite. Para mim, quero dizer aos irmãos que é uma honra, é um privilégio, é uma bênção, né? Poder estar aqui uma vez mais, graças a Deus. Louvo a Deus pela esta igreja, pela vida de cada irmão que estão aqui, adorando, servindo a Deus. É isso mesmo, irmãos. Nós temos que continuar, perseverar. A Bíblia diz que aquele que perseverar, fiel até o fim, será salvo. A nossa esperança é essa, de continuar perseverando na presença de Deus. Aleluia. Nunca me esqueço de uma palavra de uma irmã que já partiu para a eternidade. Já disse isso aqui antes. Ela me disse: irmão Célio, quando eu aceitei Jesus, ela falou: passo que passar, mas nunca sai dos caminhos do Senhor. Aleluia. Amém. É tão bom adorar a Deus, né, irmãos? E nesta noite, irmãos, em poucas palavras, eu gostaria de meditar com os irmãos naquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu queria até colocar um tema nesse assunto, dizendo que é preciso ficar ruim para poder melhorar. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daquele que serve ao Senhor. Então, sendo assim, nós viemos acreditar que nós não viemos a esse mundo, não nascemos por acaso. Tudo temos um propósito diante de Deus. E se aqui estamos nesta noite, não é por nossa vontade. A Bíblia é até para nós ir para o céu, irmãos. Deus, na sua presciência, Ele já conhecia o que nós iríamos escolher no nosso livre-arbítrio, servir ao Senhor ou não servir ao Senhor. E diz a Bíblia que Ele nos escolheu, Deus da fundação do século. Por quê? Porque Ele já sabia, glória a Deus, que nós iríamos escolher a Ele e servir. Às vezes eu costumo dizer, alguém diz: Deus é bom. Aleluia. Na verdade, Deus é bom. Às vezes alguém diz: mas Ele me coloca onde Ele quiser. Eu sempre gosto de dizer que Deus sempre nos coloca onde nós queremos.
Glória a Deus. Às vezes podemos questionar e perguntar, mas Deus não faz o que quer? Sim, Ele nos colocando aonde nós queremos, Ele está fazendo o que Ele quer e o que Ele quis, porque o que Ele quis é deixar um livre arbítrio, o direito de escolha para cada um de nós. Aleluia. E quando nós escolhemos, glória a Deus, então Deus concorda, porque estamos fazendo a vontade dele, que é o direito de escolha de cada um. Glória a Deus. E nessa escolha, irmãos, eu começo a imaginar e pensar, é tão bom quando nós somos instruídos por Deus, quando somos visitados por Ele, para nos ajudar, aleluia, nesse mundo que estamos atravessando e vivendo. São um mundo, nós sabemos que são tantas e tantas coisas, mas conforme diz o irmão, não importa a quantidade, o que importa é a qualidade, aleluia, e o que importa é a sua adoração, porque não existe culto ruim, irmãos. O culto quem fazemos, ele somos nós. Pode ter uma, duas pessoas, mas se chegamos e dobramos nosso joelho e começamos a adorar, nós iremos sentirmos a presença de Deus, porque cada um é individual. Aleluia. Você tem pleno direito de buscar a Deus na hora que você quiser, aonde vocês quiserem. Você pode sentir, como o irmão disse, os verdadeiros adoradores adorarão a Ele em verdade e em espírito. Aleluia. E quando nós adoramos a Ele em espírito, Ele faz presente aonde nós estivermos. Não importa o local, não importa a região, não importa aonde for. O importante é que nós temos o direito, aleluia, e podemos adorar a Ele aonde nós estivermos. E ali está Ele. Glória a Deus. A Bíblia diz, irmãos, que possamos todas as coisas naquele que nos fortalece. A Bíblia diz, errai por não examinar as Escrituras. E quando nós começamos a examinar e conhecer, aleluia, nós começamos a entender que nós temos um Deus que cuida da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E sabendo que temos um Deus, não há motivo de nós andarmos de cabeça baixa, não há motivo de nós nos acharmos inferior, porque o nosso Deus, Ele é especialista para poder rebaixar o exaltado e levantar o humilde. Aleluia. Que para Deus não há acepção de pessoas. Para Deus todos são igual. E lembrando que o sério não pode ser o alzirinho, e nem o alzirinho ser o sério. Cada um tem a sua vida. Glória a Deus. E se cada um tem a sua vida, lembramos que cada um, Deus tem um propósito na vida de cada pessoa. Aleluia. Deus tem um propósito na vida de cada um. Ninguém vê esse mundo somente por vier. Eu sempre costumo dizer, nada é por acaso. Se aqui nós estamos, é porque Deus tem um propósito nesse negócio. Louvado seja o nome do Senhor. E eu fico muito feliz com isso. Às vezes começo a meditar na palavra de Deus, começo a meditar nas coisas de Deus, eu me alegro. Por quê? Porque Ele me fortalece. Aleluia. Não importa, irmãos, às vezes você pode até olhar para um, para outro e ver uma pessoa falar, fulano é tão sábio, fulano é tão crente, fulano é tão entendido, mas você é muito especial para o Senhor. Isso é o que te importa. Ninguém é melhor do que ninguém. Para Deus são todos iguais. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes, irmãos, Deus até permite acontecer algo na nossa vida, acontecer certas coisas conosco, para que nós entendamos que Deus é Deus.
A Bíblia vai dizer que Ele corrige a quem Ele ama. Às vezes nós começamos a murmurar, às vezes nós começamos até lamentar, começa a falar, mas não sabemos, aleluia, que tudo aquilo vem para o nosso bem. É conforme diz, todas as coisas contribuem juntamente, aleluia, glória a Deus. Então é isso aí, se está acontecendo, às vezes você tem passado por um momento difícil, você tem começado a lamentar, a falar com você mesmo, mas por quê? Às vezes eu acho que você é pior do que os outros. Lembra que tem pessoas às vezes pior ainda, mas tem uma coisa, às vezes é necessário que fica ruim para poder vir uma melhora na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quero rapidamente, irmãos, contar uma experiência que aconteceu comigo. Eu creio que eu já disse isso aqui no passado algumas vezes, porque eu tinha um negócio, irmãos, para acertar, uma história longa, eu vou resumir, eu não tinha como acertar aquilo naquele dia, eu não tinha como resolver aquele problema naquele dia, porque houve um mal entendido, e eu achei que eu ainda tinha mais 30 dias para frente, e aí foi erro da outra pessoa, não minha. Aí a pessoa falou, não, mas é hoje. Eu não tinha nada. E eu fui para o meu quarto, irmãos. Entrei, tinha um corredor no fundo da minha casa. Eu entrei pelo aquele corredor, cheguei no meu quarto, dobrei o meu joelho, naquela época ainda novos, convertidos, e comecei a chorar e falar com Deus. Falou, Senhor, eu não esperava nunca de fazer esta oração, porque eu quero que você saiba de uma coisa, irmão, só Deus pode resolver os nossos problemas. Porque aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus, né? Então Ele pode todas as coisas, aleluia. E eu fui falar com Ele, falei, Senhor, o que eu faço? Eu não queria fazer essa oração, mas o Senhor diz assim na sua palavra, fazer prova de mim. E eu agora vou fazer essa prova com o Senhor. Eu preciso hoje, naquela época era 50 arrobas de vaca. Falei, eu preciso de 50 arrobas de vaca hoje, Senhor. Aí eu tinha um Fusca naquela época. Aí Deus falou comigo assim, vende o Fusca. Eu falei, mas vender Fusca? Quem que vai me comprar um Fusca hoje? Ele falou, vende o Fusca. Eu pensei, saí da oração, falei para minha esposa, falei, Joana, eu vou ali. E agora mesmo eu venho, você arruma aí umas malas, umas roupas, que nós vamos sair para a fazenda, para nós vender. Mas aquilo ali não resolvia o problema, vender roupa em fazenda, para arrumar 50 roupas de vaca, aquela hora, nunca, nem perto. Aí eu fui até a oficina do Tinei, ali em Almarovs, falei, você não sabe quem quer comprar um Fusca? Ele falou, se eu ficar sabendo, eu te falo, quanto você quer no Fusca? Eu falei, eu quero 50 roupas de vaca nesse Fusca. Aí ele pegou, tá bom, se eu ficar sabendo eu falo. Eu falei, então tá bom. Aí eu cheguei em casa, as malas já estavam arrumadas, as roupas, e eu desci para a banda do Arante, mais a minha esposa, passando em casa, aleluia. De repente, na beira do Arante, lá embaixo, eu fui na casa de um senhor, que eu não me esqueço o nome, ele chama Zequinha. Eu cheguei na casa dele, comecei a mostrar as roupas, que era argumento de mascate, e perguntei a ele, falei, seu Zequinha, como estão as coisas? Ele falou, está tudo bem, só que eu estou tendo um problema. Eu falei, qual que é o seu problema? Ele falou, eu não me lembro se é a mãe dele ou se era a sogra. Ele falou que está com um problema de saúde e eu tenho que conduzir ela até a cidade para levar ao hospital, e eu estou de a pé, eu não tenho carro, né? Eu estou sem condições de fazer isso. Eu falei, você não interessa comprar um Fusca? Ele falou, uai, compro. Ele falou, foi Deus que te mandou aqui. Irmãos, vê como que Deus faz com as coisas. Aleluia. E às vezes a gente duvida das coisas de Deus. Aí eu falei, então vamos olhar o Fusca. Ele olhou, quanto você quer no Fusca? Eu falei, eu quero 70. Aí subi mais 20, irmão. Eu falei, eu quero 70 roupas de vaca.
Aí ele ficou aproveitando, falou que era 70. Ele falou, tá bom, eu tenho o gado aqui, o Fusca me serve, eu fico com o Fusca. Você pode mandar o caminhão vir buscar o gado e nós vamos pesar e tira suas 70 roupas. Irmãos, mas uma coisa tão maravilhosa, Deus é bom, né? Aleluia. Falei, tá bom, e como que eu faço? Ele falou assim, não, você volta no Fusca, manda o caminhão, eu vou no caminhão com o gado, chega lá e eu trago o Fusca. Eu falei, combinado, já virei para trás correndo. Eu já cheguei lá no açougue do Pelé, na época tinha um açougue, eu acho que ele até chegou a comprar um posto, agora estou derradeiro. Falei, ó, Pelé, eu vim te avisar que você pode pegar suas arrobas de vaca, está lá no Zequinha, fulano de tal, não, então eu vou mandar o caminhão para buscar. Vejam que esse Deus, Ele providencia tudo, Ele faz tudo de uma forma, irmãos, que a gente não compreende. Por isso que nós devemos não ficar cabisbaixo, não achar inferior a ninguém, porque não somos, aleluia, cada um tem a sua história, independente de A e de B. Uma coisa que nós não devemos querer é ser igual para ser a outra pessoa. Digamos assim, o irmão Fernando é uma pessoa ótima para pregar, né? O irmão admiro muito, o irmão Emerson, sempre fala, eu sou fã dele, aleluia. Só que ele é ele, eu sou eu, aleluia. O Deus dele é o mesmo Deus meu, da mesma forma que ele sente a presença de Deus, eu também posso sentir a presença de Deus, porque para Deus não há acepção. O que importa é as nossas condições diante de Deus. É quando nos dispomos na presença de Deus, iremos receber, aleluia. Nós podemos observar, irmãos, que a Bíblia, eu não quero bem entrar porque o tempo nos passa rápido, né? Mas a Bíblia vai mostrar uma passagem que me chama bastante atenção. Uma certa ocasião, quando Jesus, ele caminhava, né, ali em direção a Jerusalém, diz a Bíblia que ele viu um homem cego de nascença. Aquela história me chama bastante atenção, irmão, fala muito comigo aquela história. Eu fico imaginando, irmãos, a situação, a vida daquele cego, porque muitas das vezes, irmão, quando uma pessoa, tem certo ditado que diz assim, que a pessoa vale do que ele tem. Aleluia, né? Se ele não tiver nada, ele não vale nada. E a Bíblia vai dizer que aquele homem era cego de nascença, era colocado certamente por alguém à beira do caminho ali, da estrada, onde passava, certo, muitas multidões, para poder conseguir alguns donativos para nos sustentar, porque não tinha condições de trabalhar. E a Bíblia vai dizer que agora Jesus viu aquele homem cego. E quando Jesus viu os discípulos que estavam com Jesus, dirigiu-se uma pergunta: Senhor, quem pecou? Foi ele ou foi seus pais para que ele nascesse cego? Jesus disse: olha, nem ele pecou, nem os pais dele, mas foi para que manifestasse a glória de Deus na vida dele. Às vezes acontece coisa na minha, na sua vida, nós não entendemos, começamos a murmurar, mas saiba que é através dessa situação que Deus quer manifestar a glória dele na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, se nós começarmos a pensar, aleluia, quem imaginaria, quem poderia pensar, imaginar que aquele homem, a vida dele poderia mudar de uma hora para outra? A Bíblia está cheia de história, aleluia, de passagem que nos chama bastante atenção, nos traz muito ânimo, nos anima a ver o poderio de Deus na vida do ser humano, aleluia. E é só Ele que pode fazer essa obra na vida de cada um. E é por esse motivo, irmão, que nós não devemos baixar nossa cabeça, achar que está tudo perdido, achar que não tem mais solução. Aleluia. Eu sempre costumo dizer, enquanto tem vida, tem esperança, porque o Deus que nós servimos, o Deus que conhece a nossa vida,
vida, Ele é tudo, e operando Ele, diz a palavra, ninguém pode impedir. Aleluia, não importa, irmão, não importa, aleluia, operando Ele, ninguém pode impedir. E se Ele quer fazer na sua vida, Ele vai fazer, e vai depender de quem? Não é do pastor, não é do seu pai, da sua mãe, vai depender da sua posição, do jeito que você se colocar diante dele, porque se Ele agradar, Ele vai abençoar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, e ninguém pode impedir, aleluia, a operação na sua vida de Deus, porque Ele é Deus e age da forma que Ele quer. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes nós murmuramos, às vezes acontecem situações e nós começamos a lamentar. E eu sempre falo para meus filhos, meu neto, eu sempre falo, meu filho, nunca murmura. A Bíblia manda nós darmos graça em tudo, não é isso que a Bíblia diz? Em tudo dai graça. Faça isso na bonança, na escassez, seja o momento que for da sua vida, falar louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus, porque Deus tem prazer em fazer para o seu filho, para aquele que sabe agradecer e reconhece aquilo que Ele faz na nossa vida. Coisa ruim, irmão, é abençoar, por exemplo, fazer coisa para filho ingrato. Tudo que você faz, ele não valoriza. Tudo que você faz ainda é pouco. Não é ruim, você que é pai, você que é mãe, você faz tudo pelo filho e o filho não agradece, você fica triste. Agora às vezes você faz tão pouco para um e ele chega, pai, mãe, eu estou tão feliz, eu estou tão alegre, eu não fiz nada, fez sim, mãe, você sacrificou por mim, eu agradeço muito a Deus pela sua vida. Você fica feliz, você fica grato. Assim é Deus. A Bíblia diz que o pai sendo mau, o homem sendo mau, sabe dar boas coisas aos seus filhos, e ele diz que quanto mais o Pai Celestial, aleluia. Deus é santo, irmão, Deus é maravilhoso, Ele nos conhece, Ele conhece a nossa vida, então Ele quer nos abençoar, mas nós precisamos colocar na posição de ser abençoado por Deus. Aleluia. Por isso não murmure se algo está acontecendo na sua vida, irmão. Às vezes você está passando por uma grande luta, aleluia, dá graças a Deus por isso. Fala, Senhor, eu te louvo, eu conheço o Senhor, eu sei que o Senhor é maravilhoso. Irmão, Ele faz o impossível, e não adianta você querer ajudar Deus, não. Às vezes você começa a planejar e falar, Senhor, que jeito, mas como que Deus vai fazer? Só se Ele fazer assim. Não faça isso não, entrega seus caminhos ao Senhor, confia nele que Ele tudo fará. Louvado seja o nome do Senhor. E isto é motivo de nós nos alegrarmos diante do Senhor, a saber que nós temos um Deus poderoso, que seja em todos os lugares Ele está conosco, para nos ajudar, para nos proteger, para nos consolar, para nos exaltar, para nos trazer paz e alegria em nosso coração. O importante é isso, irmãos. Às vezes não é a riqueza, não é você ser uma pessoa da alta sociedade. O importante é você ter Deus no seu coração, porque nós dependemos de Deus, porque o final de tudo nós temos que prestar conta um dia diante desse Deus. Aleluia. O que será de nós? Eu sempre costumo dizer aos nossos antes queridos, o máximo que eles podem fazer é nos conduzir até o cemitério, e depois eles voltam para trás lamentando, e dali para frente é só Deus. É só Deus. E aí, como? O que você tem para apresentar para o Senhor? Aleluia. E como vai ser a sua vida com Deus dali em diante? Mas quando nós cremos, irmãos, quando nós cremos, e nós não devemos, aleluia, esses dias eu estava até comentando, às vezes aparece tanta coisa na nossa vida, serve tanta coisa de exemplo, irmãos. Porque eu sempre digo que eu não creio no acaso, eu creio em providência e em permissão. Se aconteceu qualquer coisa na sua vida, se foi por acaso, não, Senhor, tem um motivo, não foi à toa. Se você quiser, você vai tirar proveito de tudo aquilo que aconteceu.
Isso, eu estava aqui sentado agora, veio a água, eu peguei o copinho, bebi, coloquei lá debaixo, né, o copinho, não observei, tá certo? O irmão pegou o copinho, colocou, eu olhei, tinha mais copinho, eu não observei, mas eu fiquei feliz com isso, não, porque eu pensei, a gente tem que dar graças a Deus por tudo. Agora tem pessoas que às vezes levam para o lado errado. Se nós saber levar as coisas para o lado certo, nós aprendemos, nós ficamos. Quem que nunca errou? É ou não é, irmão? Né? Quem nunca errou? Nós não somos perfeitos. Perfeito só existe um, que é Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E é tão bom estar na presença dele, né? E aí Jesus fala, olha, foi para manifestar ele. Aí o que eu venho aprender, irmãos? Que o que está acontecendo na sua vida, esse problema, porque às vezes, irmãos, nós vemos, conforme diz o ditado do outro, vê a cara, mas não vê o coração. Às vezes nós julgamos pela aparência, nós olhamos e às vezes imaginamos alguma coisa na vida de cada um. Fulano, às vezes nós pensamos, nossa, mas fulano é tão essas coisas dentro dele, ele imagina, gente, mas eu não sou nada disso. Às vezes é o contrário que pensamos. E às vezes aquele que nós pensamos diferente é o contrário, né? Então nós não sabemos. Glória a Deus. Aquele homem estava ali. Quem dava alguma coisa para aquele homem? Quem poderia imaginar que aquele homem ia sair daquela situação cego de nascença, conforme eles disse que nunca tinha acontecido de alguém dar vista a um cego de nascença? Nunca tinha acontecido, mas acontece. Às vezes você acha que não vai acontecer, mas o Deus que servimos, Ele pode todas as coisas. Aleluia, Ele pode mudar, a ponto de alguém dizer, quem te viu e quem te vê. Aleluia, mudou totalmente, de uma hora para outra, transformou de água para vinho. Ele é especialista em fazer. E o mais importante que eu quero te dizer é, conforme Jesus disse para os seus discípulos, não alegrai por isso, pelo que vocês viram e está fazendo, antes alegrai por ter o nome de vocês escrito no livro da vida, porque Ele sabe que futuramente, aleluia, o que tem planejado, o que está preparado, o que há para o futuro, não serve para comparar por nada deste mundo. Aleluia, a glória que Ele tem para cada um de nós. E como nós iremos alcançar? Pela fé. É pela fé, irmão. Se você crer, você vai conseguir. Se você acreditar, crer, você vai chegar lá. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Mas fica com essa palavra nessa noite, irmãos. Lembra que você não é uma pessoa, não é um ninguém. Você é especial para Deus. Não importa a sua situação financeira, não importa onde você mora, não importa o que você tem, importa que você tem um Deus que coloca uma alegria tão imensa em nosso coração que ninguém pode tirar. Aleluia. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, que Deus abençoe e que o Espírito Santo continue falando em cada coração. E eu agradeço, irmãos, pela oportunidade, em nome de Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus por essa palavra. Quem pode dizer amém? Amém. Vamos de pé, vamos estar orando, irmãos. Obrigado por ter usado o teu servo, Senhor, por essa palavra tão abençoada. Abençoa a tua igreja, Senhor, a qual ouviu a tua voz esta noite. Que essa palavra possa fazer guarida em nossos corações, que possa nos edificar, Senhor, dia após dia, Senhor. Esse é o meu pedido de oração em nome de Jesus.